Oi, gente querida, hoje eu tô aqui porque eu preciso te contar uma coisa incrível que aconteceu umas 2 semanas atrás, mais ou menos. E nessas horas meu coração se enche de alegria porque eu tenho esse canal aqui para poder falar para você que tá aí do outro lado sobre essas coisas maravilhosas que Deus faz. E, claro, né, como sempre, o primeiro objetivo aqui desse canal é glorificar o nome de Deus, as coisas que Ele faz, a forma como Ele age. E, em segundo lugar, te inspirar para que você possa viver as suas próprias histórias com Deus. Bom, então há 2 semanas atrás eu estava morando num apartamento e lá nesse condomínio veio uma família recentemente, fazia acho que um mês talvez, que se mudou para esse lugar e era o casal com 2 filhos. A menina tinha acho que uns 9, 10 anos e o rapaz uns 12, 13. E logo desde o começo a gente acabou percebendo que era uma família que brigava muito, o casal discutia demais. Do meu apartamento, claro, eu não conseguia ouvir o casal brigando, mas ali na área comum a gente podia perceber, né, que as coisas não estavam indo muito bem. Há 2 semanas atrás, então, depois de eu ter meu tempo devocional, eu fui trocar de roupa, me arrumar para começar a trabalhar e quando eu olhei pela janela do quarto, eu vi 2 carros de polícia lá embaixo parados. Eles estavam vazios e na hora me veio à cabeça que tinha alguma coisa a ver com aquela família. Terminei de me arrumar então, fui para o outro cômodo da casa, que é onde eu estava trabalhando, e de lá então eu vi que tinha um carro parado no estacionamento e a mulher estava colocando várias roupas e malas e coisas dentro do carro e os filhos ali ajudando também para ela provavelmente, né, ir embora do apartamento. E eu peguei e sentei para trabalhar, né, gente? Nessa hora, então, foi que o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim: você vai descer lá e vai levar um bilhetinho para essa mulher, você vai falar com ela. Aí na hora eu já pensei assim: não, Deus, nada a ver. Esse momento agora, eles, né, estavam brigando e eu tava olhando, né, pela janela ali, eu vi que a mulher tava com uma cara de brava, assim. Aí eu falei: é capaz de ela me enxotar de lá. Esse momento não é um momento para eu abordar a pessoa. Você imagina? Ela nunca me viu na vida, né? Mas aquele sentimento, gente, aquela voz do Espírito Santo, quando vem falar no nosso coração, se você do outro lado já experimentou isso, sabe muito bem como é que é. Você não consegue dizer não. Eu parei e pensei então, bom, se eu não fizer nada, a situação na vida daquela mulher vai continuar da mesma forma, né? Pelo menos nesse momento. É claro que Deus é infinitamente poderoso, gente. Ele usa quantas pessoas Ele quiser, a forma como Ele quiser. Então, se eu não aceitasse aquele chamado naquele momento, eu tenho certeza que Deus tocaria o coração de outra pessoa. Mas, por que não ser usada por Deus, né, gente? Depois de tudo isso, então, né, que demorou alguns minutinhos ali na minha cabeça, eu falei assim, bom, Deus, então, tudo bem, eu vou escrever um bilhetinho para ela, vou chegar, vou entregar na mão dela e vou sair correndo, né? Se for para ser, que seja o tempo certo, falei assim para Deus, de eu escrever aqui um versículo e tal, e alguma coisa nesse bilhetinho, descer e entregar. Então eu fiquei ali pensando num versículo e tal, coloquei o endereço da igreja que eu estava frequentando, convidando, né, ela para participar do culto e coloquei, né, que Deus a abençoasse e me despedi. Nem lembro como é que eu escrevi no final ali, não sei se eu escrevi meu nome ou não, acho que não. Então quando eu terminei de escrever o bilhetinho, eu olhei pela janela, ela estava prestes a sair de lá. E eu já tinha combinado com Deus que se fosse para ser, ia dar tempo, né? Pois bem, saí do apartamento, desci as escadas. Quando eu estava chegando no estacionamento, gente, ela estava manobrando o carro para sair. Eu acenei para ela então, ela achou que eu estava só dando um tchau, ela fez assim. E daí eu vim com o bilhetinho na mão e fui entregando assim, né? E a janela do carro estava aberta. Eu só falei assim: alguém pediu para entregar isso aqui para você. Eu não tinha nem falado que era Deus que tinha falado. E daí ela pegou o bilhete, ela começou a abrir, e daí naquele momento eu senti que tinha que falar mais alguma coisa, porque ela foi receptiva comigo. Eu coloquei então a mão no ombro dela e eu falei assim: Deus ama você. Deus tem um plano para você e para tua família. Não desista, eu falei para ela. E nessa hora, gente, ela começou a chorar. Ela se emocionou. Foi uma reação que eu não imaginava que pudesse acontecer. Nessa hora, então, ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e falou assim: eu posso te dar um abraço? Sério, gente, eu não poderia imaginar como que aquela mulher ia reagir. Só Deus sabia o quanto ela estava precisando daquela mensagem e também de um abraço. E daí eu respondi para ela que, claro, ela abriu a porta do carro, desceu, eu dei um mega de um abraço nela. Eu falei assim: não desista, confia em Deus. Eu tô te contando esse testemunho porque, como eu disse antes, a glória é de Deus. Porque o mover é do Espírito Santo, é Ele que toca o nosso coração, é Ele que nos dá o direcionamento.
É claro que a gente tem que corresponder. Nós precisamos dizer sim para a voz do Espírito Santo, confiar que é Ele que está falando conosco e obedecer a sua palavra, aquilo que Ele está nos direcionando a fazer. E eu quero chamar aqui essa atenção porque isso foi tão forte no meu coração que eu comecei a compreender a partir dessa experiência o que realmente é a gente ser sal e luz nessa terra, gente. Nós precisamos estar o tempo todo alertas a essas coisas. E eu tô dizendo isso para você porque quando a gente começa a focar todos os dias a nossa vida, no nosso devocional, no nosso tempo com Deus, leitura da Bíblia, oração, como eu sempre falo aqui nos vídeos, a gente se torna mais sensível à voz de Deus. A gente começa a ficar mais espertos em relação a esses momentos, essas circunstâncias em que a gente pode ser usado por Deus para ser sal e luz na vida das pessoas. Você sabe muito bem, o mundo aí fora, ele tá cheio de tristeza, de amargura, de intrigas, de brigas, de discórdias. E nós, como cristãos, nós temos esse dever de amar o nosso próximo, como Jesus nos ensinou. Nós temos o dever de a gente estar atento para ser usado por Deus nessas oportunidades. Porque se não for através de nós, para que serve então o nosso relacionamento com Deus? Por que a gente vai dizer que a gente é cristão? Nós temos que viver o cristianismo, nós temos que viver esse relacionamento, esse amor de Deus no nosso dia a dia. Então eu quero deixar aí essa experiência, compartilhada com você para te inspirar a buscar cada vez mais a presença de Deus, a buscar cada vez mais estar com seus ouvidos aí afinados para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ele falar para você fazer alguma coisa, não tenha medo, simplesmente obedeça. Porque ainda que a circunstância pareça ser totalmente contrária e desfavorável àquilo que você está entendendo como um comando de Deus, Ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe muito bem do que as pessoas à nossa volta estão precisando. E talvez você possa ser aí instrumento na mão de Deus para ser bênção na vida de alguém, para ser sal e luz nesse mundo. Se você já teve aí alguma experiência assim como essa que eu tive aí, compartilha aqui comigo nos comentários, deixa uma curtida nesse vídeo também, compartilha o vídeo com outras pessoas para inspirar outras pessoas também a viverem essas coisas, essas experiências com Deus. E eu te espero na próxima semana, no próximo vídeo aqui do canal, porque você já sabe, eu preciso te contar.